Correção do FGTS. A Globo aponta que a decisão do STF foi uma medida positiva para o trabalhador e mostra alguns cenários de simulação de valores aqui. Então, vamos acompanhar e eu vou te questionar. Qual o interesse dessa matéria em promover essa decisão como sendo tão positiva assim para os trabalhadores, se o mais importante, a forma de pagamento dos retroativos não ficou totalmente definida? Bom, aí você pode falar, mas a Globo quer defender o governo, quer defender não sei o que, então eu quero saber a sua opinião nos comentários, mas a matéria tem alguns pontos interessantes para a gente aproveitar, tá? Então, novas regras, entenda o que é o FGTS, porque a medida do STF será positiva para o trabalhador. A decisão do STF determinou que saldo e novos depósitos sejam corrigidos pela inflação oficial do país. Medida será válida a partir da publicação da ata do julgamento. Então, quando a gente puxa aqui, nós tivemos aqui a decisão, só que ainda não houve essa publicação, mas isso sai rapidamente, tá? Já foi expedido aqui comunicação do julgamento ao presidente da República, ao Senado Federal, Câmara dos Deputados, tá? Então, já vamos aqui seguindo, pessoal. Tá, o saldo, do FGTS e novos depósitos. Então, isso aqui já entra em um ponto que muita gente estava em dúvida. Poxa, vai valer só para novos depósitos? Como é que fica? Então, o saldo existente e os novos depósitos deverão ser corrigidos, no mínimo, pelo IPCA, a inflação oficial do Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E o FGTS será corrigido pelo IPCA quando, no mês, a inflação do país superar a taxa que é utilizada atualmente para a correção dos valores. Então, hoje ficou: rendimento do FGTS é TR, taxa referencial, mais 3% ao ano, mais distribuição de lucros. Então, aqui a reportagem já cometeu um equívoco ao deixar de mencionar a distribuição de lucros trazida em 2019. Beleza. Com o novo sistema, os rendimentos do FGTS serão maiores do que é praticado hoje, e a decisão vale tanto para o saldo já existente na conta como para novos depósitos. Beleza, vamos seguindo aqui para o que interessa. O valor do FGTS é equivalente a 8% dos rendimentos do trabalhador naquele mês. Você viu os ministros falando, Não, mas é uma obrigação do empregador, não é do empregado, nunca pode recair sobre o empregado. Só que, assim, esse é um meio argumento, pessoal, porque você acha mesmo que o empregador ele já não está colocando o FGTS na conta quando ele vai te contratar? Ele poderia até te pagar um salário um pouco maior, mas aí ele fala, putz, vou ter que recolher 8% do FGTS, tem a contribuição previdenciária, então ele acaba oferecendo salários ainda mais baixos, tá? Claro que se tirar o FGTS, não necessariamente o patrão te ofereceria um salário maior. Então, até aí, eu acho que, ok, acho que é um bom direito que o trabalhador tem, beleza. O que eu sempre critiquei é esse direito ficar preso numa conta sendo corroído pela inflação. É isso, tá? Beleza. Considera ainda salários, abonos adicionais, gorjetas, aviso prévio, comissões e 13º salário. Então, trabalhadores regidos pela CLT, trabalhadores rurais, empregados domésticos, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais devem receber os valores do FGTS. Então, quem tem esses direitos de receber o FGTS também tem direito à correção do FGTS. Essa é a grande briga, é pelo tempo que o seu dinheiro ficou parado lá na conta desde 99. Esses valores são depositados na Caixa Econômica e aí aqui a gente já tem bem claro, que o FGTS não pode ser considerado um investimento. O Alexandre Nishimura, economista e sócio da Nomos, explicou que a classificação mais adequada para o FGTS é uma poupança compulsória, como se fosse uma poupança obrigatória, mês a mês, do trabalhador. E é importante para quem não tem disciplina para reservar uma parte de sua renda para investir. Até aqui, eu concordo. Eu só critico essa questão do dinheiro não ficar disponível para o trabalhador. Só quando se aposenta, é demitido, quando morre, quando financia imóvel pela Caixa, doença grave. Então, eu acho que o dinheiro, se é do trabalhador, ele tem que ficar disponível para o trabalhador. Muito bem. Aqui, dizendo que o FGTS perde até mesmo para a caderneta de poupança. E a gente vai ver também um gráfico muito interessante, tá?
Os analistas de investimentos falam que existem opções melhores, mas isso é claro, pessoal. O FGTS realmente falar que quando você vê créditos JAN caindo na sua conta, né, créditos de juro e atualização monetária, você pode ser levado a acreditar que é um rendimento, que o seu dinheiro está rendendo alguma coisa. E não está, pessoal. E esse rendimento que vai caindo, ele perde para a inflação. Agora, aí que tá, pessoal. A inflação vai ser aqui corrigida mês a mês, tá? Então, vale pontuar que a correção nos valores do FGTS é feita de forma mensal. Porque, às vezes, nós temos, por exemplo, a inflação de março foi diferente da inflação de abril. Então, vai ser feito mês a mês esse cálculo, tá? Então, fizeram uma simulação, né, com um valor inicial de R$10.000. Um valor só, um depósito só. Como você, né, depositou 10 mil 5 anos atrás e parasse de continuar trabalhando, tá? De continuar contribuindo. Tá. Segundo essa regra, nos últimos 5 anos, e eu já vou falar por que esses últimos 5 anos talvez não sejam os melhores para a gente ter como base. Mas é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. 10 mil em 5 anos virariam 12.100. Já com o cálculo do IPCA, 10 mil vão para 14.500. Aí você pode até pensar, poxa, mas é só R$2.500 a mais. Calma lá, pessoal. Na verdade, você vê que dá uma diferença de 21% de rendimento para 45% de rendimento. É na porcentagem que a gente tem que focar. Então, eu tenho 10 mil. Tá, mas você parou de trabalhar? Você só teve, né, só um valor nos últimos 5 anos? E mais uma vez, nos últimos 5 anos, a gente vai ver aqui no gráfico, pessoal. Olha aí. Na tela aqui para vocês, tá? Cada um tem um valor e uma cor diferente. Então, considerando em dezembro de 2018, um depósito de 10 mil, não considerando que você continuou trabalhando nem nada disso, só para a gente ter um parâmetro. Eu disse para vocês que esses últimos anos, como teve pandemia, que bagunçou um pouco os nossos índices, ele talvez não seja o melhor dos parâmetros. Porque se a gente analisar mais ou menos até aqui, junho de 2020, você está vendo que nova regra, poupança, 10.600, 10.569, tá tudo meio parecido. Só que antes disso a diferença era bem maior e depois disso também. Então percebam bem que a partir de agosto, outubro, novembro, outubro de 2020, aí até hoje aí deslancha muito a diferença, tá? Então aí que a gente tem então principalmente esses períodos de finalzinho de 2020 até hoje e até 2019, 2020. É porque em 2019 tivemos a distribuição de lucros. Entrou na pauta do STF um questionamento se essa distribuição de lucros poderia ou não ser considerada uma correção do saldo, porque ela tem uma natureza diferente. Como o nome diz, é uma distribuição de lucros, ela não está levando em consideração um índice. Mas os ministros acharam por bem já incluir essa distribuição de lucros como se fosse uma correção, tá? Eu ainda, vai me desculpar, mas eu não concordo, mas assim, visando um equilíbrio financeiro, ninguém quer quebrar o Brasil, até aí eu até concordo, tudo bem, vai. E considera a distribuição de lucros, até porque agora ficou oficializada a distribuição de lucros. Então, TR mais 3%, mais distribuição de lucros, essa fórmula, essa soma tem que atingir pelo menos o IPCA. Então, essa regra específica por si só, pessoal, eu não achei tão ruim, não. Vou falar bem a verdade. Acho que foi sim um grande avanço, uma boa notícia para os trabalhadores. Mas é como eu falei, aqui a reportagem está trazendo, isso vale também para saldos já existentes e tudo mais. O que eu quero saber dos ministros do STF, a forma de remuneração e pagamento dos retroativos. Ou, eles querem cortar os retroativos. Nananina não. Por quê?
embargos de declaração neles. Se a própria AGU, no dia 10, ela se manifestou de forma favorável, pessoal, à distribuição extraordinária, então tanto as centrais sindicais como a AGU, a Advocacia Geral da União, eles se manifestaram a favor de uma distribuição para compor as perdas dos retroativos. Então, houve consenso dos retroativos, pessoal. O que não pode acontecer é justamente a gente analisar assim, os ministros vão fazer então o que eles quiserem. Pessoal, não é assim. Um ministro, você não pode esquecer que ele é um juiz, né? Ele é um juiz da causa. E o juiz, quando ele vai julgar, ele precisa estar adstrito, ele precisa estar preso aos pontos que foram determinados. Até o Flávio Dino, ele falou, olha, não é que eu defenda 100% essa filosofia, mas muitos dizem que o acordado deve valer mais que o legislado, né? Então, um acordo entre as partes, se a parte está fazendo um acordo, ela está concordando com aquilo. Ela está se manifestando e para ela tá bom. Então, o que o juiz tem que fazer? Respeitar essa vontade das partes, pessoal. E tá aqui, ó, para não ter dúvida, ó, Brasília, 10 de junho, tá? 2 dias antes do julgamento. Quem que assina isso aqui? Jorge Rodrigo Araújo Messias, o advogado-geral da União. E ele coloca aqui, né? Então, ó, diante do exposto, tal, requer o IPCA, né? E ele faz a ressalva em relação ao período pretérito. Ele requer que eventuais perdas passadas sejam equacionadas administrativamente mediante essa negociação entre centrais sindicais, Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas à operacionalização de uma distribuição extraordinária de parcela do patrimônio líquido do FGTS. Ou seja, meus amigos, a própria AGU, documento oficial da AGU, Advocacia Geral da União. E ela juntou outras manifestações, da CUT, né, do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, do Miguel Torres, presidente da Força Sindical e da CNTM, do Sérgio Nobre, aqui presidente da CUT. Então, eles também se mostraram a favor do pagamento dos atrasados. Era isso que a gente vinha questionando, né? Porque muita gente se pergunta, mas eu não assinei procuração nenhuma para nenhuma central sindical, eu não me sinto representado por eles. Aí eu falei, olha, eu até concordo com esse argumento, realmente, né? Como é que 4 centrais sindicais querem falar no nome de 1,7 milhão de brasileiros que entraram com processo? Só que a gente não pode só, vamos criticar por criticar. Eu tenho também que reconhecer que eles fizeram um bom trabalho em avançar nessa medida do IPCA. Isso aí foi interessante. E aí a gente só ficou assim, mas e os atrasados, né? E os atrasados? E aí já se colocaram à disposição para operacionalizar também a distribuição extraordinária de recursos. Então, tanto as centrais sindicais como a AGU se colocaram nesse sentido. Só que, pessoal, o STF, ele deixou uma lacuna. Ele não se manifestou. Então, aponta a Caixa Econômica Federal que o valor médio aqui, R$ 3.400 recebido por trabalhador. Né? Poderia ter, se for pela poupança, né, um incremento de R$ 107. Aí, se for pelo índice do IPCA, já seria mais ou menos aí o dobro. Isso em um ano, pegando só uma média, né? Pegando um valor de R$ 3.400. Já daria aí 107 pela poupança e uns 200 e tanto pelo IPCA. Isso no último ano, né, pessoal? Você que teve mais anos trabalhados, teve mais saldos do FGTS, você vai vendo que a conta vai aumentando a seu favor. E esses atrasados? A gente vai deixar para negociar depois. Tá, mas então que conste no STF essas manifestações. Que conste no STF que realmente, isso aqui vai ser decidido. Que vai ter o pagamento.
Porque senão, ó, fica aqui a Caixa Econômica falando do financiamento habitacional. Beleza, é importante, ninguém está falando nada. O FGTS tem uma função social, mas acima de tudo ele é um patrimônio dos trabalhadores. E coloca aqui, ó, remuneração das contas, IPCA, permanece à disposição, então justamente para fazer essa negociação e esse pagamento. Aí, essa manifestação da AGU junto com as centrais sindicais, então, em tese, tanto o governo como os trabalhadores se manifestaram a favor do IPCA e de um pagamento dos retroativos. O IPCA, o STF decidiu. Quando não atingir o IPCA, o Conselho Curador vai definir a forma de pagamento. Isso o STF também decidiu. Então, até aí não há lacuna. Mas daí, quando chega no ponto dos retroativos, cri, cri, cri. Sabe aquele barulho de grilo? Assim, aquele silêncio ensurdecedor. Cadê o STF se manifestando? Ah, então vai haver uma distribuição extraordinária, como querem ambas as partes? Os juízes, meus amigos, eles têm que julgar o que as partes estão pedindo. E se as partes estão fazendo um acordo, e é um acordo que respeita a lei, principalmente por pagar os atrasados, isso deve ser respeitado. É isso que não ficou claro na decisão do STF. Então procurei fazer um vídeo rápido, um resumão aqui para você que quer receber seus atrasados da FGTS. Saibam que as centrais sindicais e a própria AGU, acho que esse é o mais importante, a própria AGU se colocou à disposição. Mas o STF precisa bater o martelo. Porque senão, você já sabe, né, pessoal? Senão vai ficar só no campo das boas intenções. Só no mundo das boas ideias. E a gente precisa, mais do que nunca, de efetividade dessa decisão. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Vai deixando suas dúvidas nos comentários. E até a próxima.